Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que possamos fazer a sua vontade, aprender a sua palavra. Os dias são maus, precisamos estar firmes na palavra do Senhor. Oremos agora para aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento na sua presença. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja de todo mal. Coloque os teus anjos ao nosso redor e cuide de nós. Cubra-nos com teu sangue, Pai. Venha nos dar o entendimento que precisamos para a tua palavra. Nos alumia, Senhor, os pés e o nosso entendimento, nosso espírito, enche-nos do Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o nosso estudo de hoje, o título é Os Filhos de Belial. Quem são esses filhos de Belial? Aqui em 1 Samuel, capítulo 2, diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Filhos de Belial. Quem é Belial? Quem são os filhos de Belial? Como uma pessoa pode se tornar um filho de Belial? Onde estão os filhos de Belial? Qual as características dos filhos de Belial? Então, algumas perguntas que iremos estudar agora. Então, Eli tinha 2 filhos sacerdotes, mas aqui Deus está dizendo que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Logo, os sacerdotes que serviam a Deus não eram filhos de Deus. E assim são muitos, estão aí nos templos, nas igrejas evangélicas, dizendo que são filhos de Deus, são pastores ungidos por Deus, mas na verdade são filhos de Belial. Então, quem é Belial? Quem é Belial? Belial é um demônio presente na mitologia cananita e em várias nações, em várias nações pagãs, que o determinavam como o adversário do povo escolhido de Deus. Então, quem é adversário do povo de Deus? Quem é que luta contra o povo de Deus? Quem é o oposto da luz? Quem é o oposto de Jesus? Quem é este? É um demônio chamado Satanás. Então, este Belial não é nada mais, nada menos do que Satanás. E os 2 filhos de Eli aqui eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Então, os filhos de Belial não se importam com o Senhor. Eles não estão nem aí com Deus. Estão pouco ligando, Por quê? Porque são demônios. Demônios, eles querem destruir o povo de Deus. É por isso que eles são opostos ao povo escolhido. Eles são opostos à palavra da verdade. Eles são opostos a Jesus. E quem são os filhos de Belial? Quem são os filhos de Belial, Então, vou ler bem aqui algumas referências. 1 Tessalonicenses 2, 4, nos diz o seguinte:
A referência é bem conhecida, né? É 1 Tessalonicenses, nós já lemos bastante ela, mas sempre é bom rever para ficar gravada cada vez mais na nossa mente, né? Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 24, nos diz o seguinte. 1 Tessalonicenses 2, 24, nos diz assim. 1 Tessalonicenses, aliás, é 2 Tessalonicenses 2, 24. Será que eu errei? É 2, 4. Errei bem. É 1 Tessalonicenses 2, 4, que diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, os filhos de Belial, eles não agradam a Deus. Eles são opostos ao povo de Deus. Então, os filhos de Deus, eles querem agradar a Deus, mas os filhos de Belial são opostos, são contrários, né, ao povo de Deus. Aqui em 2 Tessalonicenses, nos diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 2, 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, os filhos de Belial são aqueles que são usados por Satanás para se oporem a Deus, para se oporem ao povo de Deus, para se oporem à palavra de Deus. Então, estes são os filhos de Belial. São aqueles que são usados por Satanás. Aqui em Apocalipse 22, 11, diz o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Então, os que são filhos de Belial são aqueles que estão a cada dia se tornando mais imundos espiritualmente, cometendo mais e mais pecados, coisas que desagradam a Deus. Então, nós devemos prestar muita atenção. Então, quem são os filhos de Belial? Quem são os filhos de Belial? Os filhos de Belial são todos aqueles que semeiam contendas entre as pessoas com o objetivo de desestabilizá-las e trazer desconforto aos outros, a qualquer tempo trazer contenda, divisão, separação e muitas outras coisas mais. Então, os filhos de Belial, eles querem ver a destruição. Aqui Mateus 24, capítulo 24, o versículo 10, nos diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Neste tempo, que tempo? O tempo da volta de Cristo. Então, os filhos das trevas que estão introduzidos no meio do povo de Deus, eles
eles nesse tempo eles eles iriam levar as pessoas a se escandalizarem e também se escandalizam. O que é que acontece? Se escandalizariam. Então, trair e odiar uns aos outros. Então, este tempo, o tempo em que este tipo de demônio está operando na terra, mais ainda. Então, as pessoas, ele vai trazer contenda entre as pessoas, principalmente nas igrejas, né? Como nós estamos vendo hoje. E as pessoas iriam o quê? Trair e odiar uns aos outros. Os filhos de Belial têm o poder de manipularem as outras pessoas. Mateus 24:11 nos diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, são os demônios manipuladores. E eles usam os dele para estarem na igreja, atrapalhando, manipulando os filhos de Deus, tentando tirar do caminho. Os filhos de Belial são profanos. Apocalipse 13:5. Apocalipse 13:5. Eles profanam, né? Eles profanam as coisas de Deus. Eles não têm respeito, nem com Deus, muito menos com as coisas de Deus. Apocalipse 13:5 nos diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, os filhos de Belial, eles não têm respeito com Deus, não têm respeito com Jesus, não têm respeito com o povo de Deus, não respeitam a palavra de Deus. Eles zombam, eles dividem, eles fazem tudo contrário à palavra de Deus. Os filhos de Belial não respeitam a Deus, nem seus pais, nem ninguém. Eles não respeitam. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel 2:12. Nós já lemos, nos diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Aqui capítulo 2, 22 e 25, nos diz assim, do 22, capítulo 2, 22 ao 25. Diz assim: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam todo Israel e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então, o pai, depois que os filhos já estão homens, fazendo tudo de errado, ele não corrigiu os filhos. Agora ele vai falar com os filhos e os filhos não se importam. Mas aqui diz que Deus
o Senhor os queria matar. Já pensou? Aqueles homens eram tão ruins que Deus não queria que eles continuassem a viver. Por quê? Porque eles não respeitavam a Deus. Eles desprezavam a Deus, não respeitavam seu pai, não estavam nem aí para as coisas de Deus. E eles eram que sacerdotes. Estavam levando o povo de Deus para a destruição. Então, a terceira pergunta: como uma pessoa pode se tornar um filho de Belial? Como uma pessoa pode se tornar um filho de Belial? São vários fatores que levam uma pessoa a se tornar um filho de Belial. Um dos fatores, uma criança ser violentada quando criança, ser espancada, ser abandonada. Uma criança que o pai deixa ela fazer tudo o que ela quer, não é? Todos os seus gostos, todas as suas vontades. Não há disciplina, não há repreensão, não há correção. Então, através de influências malignas também, a criança, às vezes o demônio se chega para ela, criança, e o pai não percebe e não expulsa. Então, são vários fatores, né, que levam uma pessoa, quando grande, se tornar um filho de Belial. Às vezes já começa muito cedo, a criança ainda pequena. Outro motivo muito comum no meio do povo de Deus é a falta de disciplina. Muitos lares evangélicos, muitos filhos de crentes, até de pastores, estão se tornando filhos de Belial por falta de disciplina, por falta de correção. Eu digo isso porque eu trabalho com crianças, principalmente na igreja, desde os meus 21 anos. E eu vejo a diferença entre uma criança, muitas vezes evangélica, e uma não. Às vezes as que não são evangélicas, elas são mais educada até, muito melhor do que uma criança de filhos evangélicos. E aqui a gente está vendo os filhos de um sacerdote. 2 sacerdotes, filhos de Belial, que era para estarem servindo a Deus, mas estavam servindo a Satanás. Mas eles estavam lá, servindo lá no altar, estavam lá matando os animais, oferecendo a Deus, mas fazendo tudo de errado. E será que Deus estava se agradando daquilo? Deus não estava se agradando daquilo. Deus estava querendo matar aqueles homens. Por quê? Porque eles não eram dele. Que 1 Timóteo 3, de 1 ao 5, nos diz assim. 1 Timóteo 3, de 1 ao 5. Fiel... Deixa eu ver bem aqui. 1 Timóteo... Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, seus filhos sob disciplina com todo o respeito. Então, muitos pastores, muitos missionários, muitos
líderes religiosos, muitos evangélicos, muitos cristãos, eles não estão criando seus filhos na disciplina. Eles não estão ensinando seus filhos. Então aqui 1 Timóteo 3, do 1 ao 5, Timóteo diz que o bispo tem que ser exemplo na família. Então, os líderes da igreja, principalmente os pastores, né, os missionários, eles têm que ser exemplo na sua família. Eles têm que corrigirem os seus filhos. Então, Timóteo diz que se a pessoa não cuida bem da sua própria casa, como é que ela vai cuidar das coisas de Deus? Então, Eli não cuidou bem da casa dele, não cuidou bem dos filhos dele, não disciplinou, não educou, não corrigiu. E os filhos dele, o que foi que fizeram? Eles fizeram mal não só para o pai, não só para eles mesmos, mas para uma nação toda. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos fazendo mal para toda uma nação, para toda uma cidade, para todo um bairro, porque muitas vezes os nossos filhos estão dando trabalho, estão sendo pedra de tropeço na vida das pessoas. Quantos filhos de crente estão preenchendo muitas cadeias, né? Então, a nossa família é o nosso primeiro campo missionário e devemos fazer tudo para levá-los a Cristo. Devemos ser a luz de Cristo no meio deles. O problema é que muitos pais não estão sendo luz para os seus filhos, para sua mulher, para sua família, para seus vizinhos. Estão na igreja tudo bem, mas em casa não estão sendo estes pais que devem cuidar dos seus filhos. Muitas vezes seus filhos estão na rua e eles estão deitados, dormindo, e os filhos estão na rua fazendo tudo de errado. Preste atenção, porque você pode estar criando um filho de demônios, um filho para demônios. Cuidado, meus irmãos, cuidado, porque Deus, ele deu os seus filhos porque ele vai querer de volta. Não foi para você criar um filho para um demônio. Deus não lhe deu filho para você deixar ele se tornar um filho de Belial, um filho de Satanás. Um dia Deus ele vai querer de volta aqueles filhos que ele entregou nas suas mãos para você cuidar. Aqui em Deuteronômio 6, 1 e 2 nos diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos esses estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então Deus está dizendo para os teus filhos e os filhos dos teus filhos guardarem os mandamentos do Senhor. Então Provérbios 22, 6, se eu não me engano, diz: educa, ensina a criança no caminho em que deve andar. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que tem filhos, principalmente filhos
pequenos, né? Porque depois que cresce já é mais complicado. Provérbios 23:13 nos diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Vocês ouviram? Então aqui Salomão está dizendo, se você fustigar a criança com a vara, você vai livrar ela do inferno. Quer dizer, você está livrando ela de ser um filho de Belial, de ser um filho de Satanás. Eli não cuidou dos seus filhos. E os filhos de Eli eram filhos de Belial. E Deus queria matá-los, porque Deus não tolera os filhos de Belial. Os filhos de Belial são oposição à palavra de Deus. Nós estamos vendo nos nossos dias. Aqui Deuteronômio 6, do 6 ao 7, nos diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra. Então Deus diz para você que tem seus filhos pequenos, todo o tempo esteja inculcando a palavra dele na cabeça do seu filho, corrigindo os seus filhos, para que ele não se torne um filho de Satanás, um filho de Belial, para que ele não vá para o inferno. Então, Eli não cuidou dos seus filhos. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, minhas irmãs. Com a família de vocês, com os filhos. Nós estamos vivendo em um tempo muito difícil. E Deus vai querer os filhos que Ele entregou nas mãos de vocês, vai querer de volta. Você pode até não perceber, né? Você pode até não perceber o que você está fazendo, mas tudo o que você está fazendo, os seus filhos estão observando e copiando. E se duvidar, dependendo do que você está fazendo, de bom ou de ruim, se for de bom, eles vão querer copiar. Se for de ruim, vão jogar na sua cara se você querer brigar por ele estar fazendo a mesma coisa. Então, Eli não corrigiu os filhos, que eram os substitutos, eles seriam os próximos sacerdotes. Davi era o rei de Israel e os filhos dele eram também para assumir o trono de Israel. Mas os filhos de Davi também eram filhos de Belial, a maioria deles, né? Um violentou a irmã, o outro matou o irmão e queria matar o pai, e assim foi, né? 1 Samuel 2:24 nos diz o seguinte. 1 Samuel 2:24 nos diz o seguinte. Então devemos ter muito cuidado, meus irmãos, com as famílias. Nós estamos vivendo os últimos dias e Satanás está fazendo tudo para tirar os filhos de vocês do caminho do céu. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação.
Então, Eli, ele sabia de tudo, mas não corrigia seus filhos. Ele não corrigia. Aquilo ali foi levando o povo de Israel a não querer mais servir a Deus. Porque os sacerdotes, os líderes religiosos, eram os primeiros, né, a não obedecer à palavra de Deus. Então, a quarta pergunta: onde estão os filhos de Belial? Os filhos de Belial estão em todos os lugares. Eles estão nas famílias, eles estão nos trabalhos, eles estão nos governos do mundo, eles estão principalmente na casa dos crentes, os filhos dos crentes. Então a gente está vendo aqui, Davi teve filhos de Belial, Eli, filhos de Belial e muitos outros. E quantos filhos de crente não já morreram, não é? Um sobrinho meu mesmo morreu nas drogas. E os pais eram cristãos. Então, devemos prestar atenção. Você está criando filhos para Deus ou para Satanás? Eles estão principalmente na igreja. Tanto trazendo confusão, intriga, profanação e divisão do povo de Deus. Aqui em Romanos 16, do 1. Números 16, do 1 ao 5, nos diz assim: Corá, filho de Isacar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Então aqui a gente vê uma rebelião dos filhos de Belial, os filhos de Satanás, contra o governo de Moisés. Deus colocou Moisés para ser o líder de Israel. Mas aí Corá e os outros lá se rebelaram. Então os filhos de Belial estão em todos os lugares, principalmente na igreja, tentando destruir o povo de Deus, trazendo confusão, trazendo divisão, trazendo contendas, para que o povo de Deus não cresça, para que haja mau testemunho, mau exemplo, e as pessoas de fora não recebam Jesus, para impedir o crescimento do trabalho de Deus. Aqui Mateus 23:15 nos diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornas filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Os religiosos, em vez de pregar a palavra de Deus, em vez de estar levando as pessoas ao céu, estão fazendo filhos para o demônio, filhos de Belial. Então aqui Jesus diz aqui claramente, né, que aqueles hipócritas, aqueles fariseus, eles faziam um discípulo para eles, e esse discípulo se tornava 2 vezes do inferno do que eles próprios. Então a quinta pergunta: qual as características dos filhos de Belial? Quais são as características
povo. Primeira característica: não se importam com o Senhor dos senhores. 1 Samuel 2:12, nós já vimos. Segunda característica: o costume deles é a desobediência às leis de Deus. 1 Samuel 12, 2, do 13 ao 15. Deixa eu ler bem aqui. 1 Samuel 2, do 13 ao 15, que diz assim: pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Quer dizer, as ofertas que eram de Deus, eles tiravam o melhor para eles. Eles não tinham respeito a Deus, não tinham respeito à palavra de Deus, não tinham respeito ao Pai, não tinham respeito a nada e nem a ninguém. Então, aqueles filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles não tinham respeito às coisas de Deus. E hoje nós vivemos do mesmo jeito, né? É o nome de Deus sendo blasfemado, sendo ridicularizado. Querem mudar a palavra de Deus, perseguem o povo de Deus. Aqui, segundo Timóteo 3, do 1 ao 9, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfartuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, estas são as características dos filhos de Belial, dos filhos de Satanás. Terceira característica: eles desprezam o Senhor, Deus de Israel. 1 Samuel 2,17. Então, os filhos de Belial, eles estão em todos os lugares. Quarta característica dos filhos de Belial: não obedecem seus pais. 1 Samuel 2,25. Os filhos de Eli não respeitavam ele, não obedeciam. Quinta característica: são opositores ao povo de Deus. Mateus 24:9. Vão perseguir os crentes, vão prender, vão matar, vão se opor, estão se opondo, nós estamos vendo isso. Sexta característica: opressores do povo de Deus. Eles oprimem, eles querem destruir, não é? 1 Reis 12, 8, 13, Atos 12, do 1 ao 3, que Atos é eles prendendo os discípulos, né? Aqui eles mataram primeiro Tiago e prenderam Pedro. Sétima característica: são ímpios, pervertidos, detêm a verdade que é Jesus pela injustiça. Romanos 1,18. São ímpios, são perversos, são injustos,
eles odeiam a verdade. Oitava característica, eles adoram a criatura em lugar do Criador. Romanos 1:23. Em vez deles adorarem o Criador, adorarem o próprio Deus eterno, eles adoram Satanás. Nona característica, eles trocam a verdade de Deus pela mentira. Ou melhor, eles trocam a palavra de Deus pela palavra de Satanás, pela mentira. Segundo Romanos 1:25. Décima característica dos filhos de Belial, eles são imorais. Romanos 1, do 26 ao 27 e 1 Samuel 2:22. Então, devemos prestar bem atenção como vocês, meus irmãos, estão criando os filhos de vocês. Estão criando os filhos para ir para o céu ou é para ir para o inferno? Cuidado, meus irmãos e irmãs, com a educação que vocês estão dando para os filhos de vocês. Porque em vez de vocês irem com eles para o céu, podem ser que eles irão para outro lugar. Então, para que nenhum deles se torne filhos do diabo, filhos de Belial, e sofra o castigo que os filhos de muitos filhos de Deus estão sofrendo, inclusive meu sobrinho, que morreu nas drogas, na bebida, com certeza não está no céu. Não deixe de fazer aquilo que Deus manda. Inculque na cabeça do seu filho, desde novinho, a palavra do Senhor. Quando você receber uma bênção do Senhor, compartilhe. Ore com seu filho, ore, faça culto doméstico na sua família, para que Deus não se ire tanto com o seu filho, que queira matá-lo, que queira destruí-lo, porque Deus, ele dá muitas oportunidades. Meu sobrinho, nós oramos muito, muito, e Deus deu muito, livrou ele muitas vezes da morte, mas ele não quis Deus, ele escolheu as drogas. Então Deus não deu mais o livramento e ele morreu. Por isso, sejam obedientes à palavra de Deus e faça aquilo que Deus manda na palavra dele. Ensine, eduque seus filhos. Provérbios 22:6 e 23:13, Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Não seja omisso à sua família, seja um bom pai, uma boa mãe, seja um bom sacerdote e sacerdotisa. Cuide bem dos seus filhos, principalmente dos que já são pequenos, Cuide dos adolescentes. Eles têm a mania de querer se agrupar. Cuidado com os amigos dos seus filhos, principalmente os adolescentes. Olhe, observe, visite esses amigos, preste atenção. Ensine a palavra, viva a palavra de Deus, testemunhe da palavra, louve a Deus com os seus filhos. Assista filmes evangélico com seus filhos. Preste atenção, nós estamos nos últimos momentos da igreja aqui na terra. E Deus, ele está voltando. Jesus está vindo pegar a sua igreja. Cuidado com a sua família. Cuidado com os seus filhos. Eles vão observar o que vocês estão fazendo, não só o que você está falando. Levem os seus filhos a terem sede de Deus, a desejarem ir para perto de Deus. Sejam vigilantes, não relaxe, guarde a sua casa, cuide da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus, cuide dos seus filhos, zele, porque Jesus está vindo e ele vai querer
de volta os filhos que ele entregou nas suas mãos. Leve seus filhos a buscarem mais a Deus e terem experiências íntimas com Deus. Se você não fizer isto, Belial está aí e ele está usando os dele e eles estão fazendo muito bem. E eles estão entrando nas igrejas e eles estão nas escolas. Eu ouvi dizer que nas escolas eles estão ensinando os filhos a orarem o Pai Nosso. Pai, em nome do Pai, em nome dos Filhos e em nome dos Espíritos Santos. Cuidado, meus irmãos, cuidado, porque o tempo é difícil. Não deixe que seus filhos se tornem filhos de Belial, mas que sejam filhos do Deus Altíssimo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a ter essa sabedoria. Esteja orando, esteja de joelho, esteja cuidando da sua família. Ore, jejue, ensine, faça estudo bíblicos, faça culto doméstico, chame a sua família, reúne-se. Os tempos são difíceis. Seja bem-vindo, José Maria. Que o Senhor lhe abençoe. Estamos encerrando, né? Então você pode ver depois. Então mande essa live para frente, para seus amigos, para seus irmãos, para outras pessoas, para que possam, né, ouvir a palavra de Deus e serem edificados. Que o Senhor nos ajude a sermos estes filhos obedientes, estes filhos que estamos nos preparando para a volta do nosso Senhor, mas que não seja só nós que iremos ao encontro do Senhor, mas que seja toda a nossa família. Então vamos orar para encerrar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos alerta os perigos que a nossa família corre, principalmente os filhos de hoje, que tem tantas coisas ruins para influenciá-los no caminho do mal. Que o Senhor os proteja, os guarde de todo o mal. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Cuide dos seus filhos. Amém. Até sábado.